Então, às vezes a gente encara a tristeza como um inimigo, mas eu tenho aprendido que ela tem sido, em muitos momentos, uma amiga para mim. E desistir para mim sempre foi um ato de covardia. Até eu conhecer a tristeza, a boa depressão e entender que a maior coragem que eu poderia ter em alguns momentos da minha vida era desistir. Então, eu acho que todo pastor precisa respirar fundo e dizer o seguinte: essa batalha eu preciso perder. Esse campo de batalha não é meu. Esse campo de desafio não é o meu desafio. Então, eu não vou gastar forças com aquilo que não é a batalha que eu preciso trilhar. E aí chega um momento dele que ele vai ter que olhar para a igreja dele e vai dizer assim: aquele não é o meu campo de batalha agora. Ok. O campo de batalha está aqui primeiro. Ok. Cuidar de mim, o autocuidado, o cuidar de ti mesmo, de Timóteo. Então, eu enfrentei muitos, falando-se de problemas de doenças mental, a depressão, ansiedade, e eu... E como é que foi esse processo? Vamos começar por ele. Depois a gente dá a volta. Eu nasci num lar cristão, meus pais eram pastores, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor. É mesmo? Ambos Uma quarta geração. uma quarta geração. Ambos da Assembleia de Deus. E a gente, desde o início, foi aquela família pastoral missionária, né? Que a gente vai plantando igreja no interior e tudo. E a gente plantou várias igrejas, plantou umas 10, 11 igrejas por aí. E naquele momento em que eu tinha que abrir mão de ano em ano, de uma cidade, de um lugar, eu já percebia que o ministério ele exigia mais do que eu esperava. E é por isso que eu digo o seguinte: você não descobre a sua fraqueza dentro de um quarto. Possível. Você só descobre a sua fraqueza num campo de batalha. E o ministério é o campo de batalha onde você mais descobre que você é fraco. Você não precisa dizer: Senhor, como eu sou miserável, pobre, nu. Isso você faz numa oração. Mas o ministério torna isso claro para você sem você precisar orar. E o ministério é um lugar onde zona de conforto ele não existe. Não existe essa zona de conforto de eu vou fazer o que eu quero. Vai chegar um minuto em que você vai ser esticado além das suas forças. E é nesse esticar que você descobre as suas fraquezas. E Paulo fala isso no início de 2 Coríntios. Ele diz: olha, aconteceu algo na Ásia, a gente quase naufragou, a gente quase perdeu a esperança da vida. E naquele momento que a gente foi esticado além do que a gente pode suportar. Então, Deus nos estica além do que nós podemos suportar. Porque é aí onde a fraqueza aparece, e é aí onde a ferramenta mais poderosa do ministério ela começa a fazer efeito. Que é a consciência da sua fraqueza. E lá, já desde muito cedo, plantando igreja, vendo o problema dos outros, dentro daquela dinâmica de decepção, alegria, tristeza, ânimo, dentro dessa dinâmica complexa, foi que eu comecei a perder um pouco alguns motivos de sorrir que uma criança normal teria. E isso com que idade? 12, 11 anos. Então, eu estudava muito a Bíblia, havia muitos problemas sendo resolvidos no ministério, e eu percebi que, naquela idade, o contraste começou a desaparecer. O que é que eu digo de contraste? Eu acho que a gente sempre precisa reconhecer a dor e reconhecer a alegria. A perda de contraste é quando eu não consigo ver mais a alegria. Eu não consigo ver mais o branco. Eu só consigo ver o preto. E o problema é que quando a gente perde o contraste, quando a gente perde a bênção para comparar o que é a dor e a dor para comparar o que é a bênção, a própria dor perde o sentido. Porque você já não tem mais como comparar. Né? Ela vira padrão. Ela vira o padrão. E aí você perde o propósito da dor. Você vai perdendo o motivo dela existir. E naquele momento eu já fui perdendo um pouco disso. Fui perdendo esse ânimo. Na psicologia se fala muito de jovens de segunda cultura, que são filhos de pastores, que nascem num ambiente onde eles têm uma cultura que, querendo ou não, é um pouco diferente da cultura dos membros normais, que seria o quê? Uma ideia de que ele perde amigos muito fácil quando ele precisa viajar, ele nem sempre tem coisas que ele não pode fazer e tudo mais. Seus horários, né? Os horários, aquelas outras coisas, algumas coisas que eles escutam que outros não escutariam na infância, e erros dos pais nesse processo ministerial. E eu lembro que, desde esse tempo, eu já comecei a me sentir com o coração mais para dentro, melancólico. Abracei a música,
Tanto que minha segunda formação é de música. É mesmo? Sou licenciado em música com especialidade em piano clássico. E o piano clássico foi um abraço que eu precisava. Naquele momento, minha família teve um grande problema ministerial. Os meus pais se separaram. Houve uma queda também do meu pai com relação ao casamento. E houve um rompimento assim, dentro do casamento deles. E eu lembro que a tristeza chegou de uma forma especial para mim. Sim. Que era aquela tristeza de você não tem tempo para você precisa cuidar da sua mãe, mas esquece um pouquinho de mim, mas eu vou estar lá quando você precisar. E aí, quando minha mãe caiu em depressão, começou todos esses problemas, foi quando eu comecei a estudar a parte mais acadêmica da teologia. Ok. Mas era como uma fuga para mim. Era uma fuga. Era uma fuga. A música era uma fuga. E eu comecei a descobrir que a Bíblia pode ser uma fuga mental. Talvez a boa fuga, talvez. Mas... Se for escolher uma fuga... Se for escolher, prefira essa, né? E eu lembro que meu coração, eu não dormia em casa mais, eu dormia na igreja, eu me dedicava a ler a Bíblia sem parar, de Gênesis a Apocalipse, sem parar, porque eu não queria pensar nos problemas. Entendi. E foi quando a gente veio para uma cidade do Ceará, chamada Maranguape. A gente começou a gente não estava mais no ministério e começamos a ter muitos problemas ali, financeiros e tudo. E foi ali onde eu descobri Quantos anos aí? Aqui eu já tinha 14 por aí, Tá. 15. E ali nesses momentos assim, foi onde eu descobri como é dormir sem luz, sem energia paga. Uau. Né? Chegou nesse nível. Como é comer sopa durante a semana, porque não tem outros alimentos nem dinheiro para comprar. E eu via meus irmãos meio que se afastando também dos caminhos do Senhor. E eu tentava encontrar motivos para me afastar do caminho do Senhor, mas havia algo mais forte que eu. Até minha mãe perguntava para mim, você vai querer ser pastor ainda? Porque desde de criança eu queria ser pastor. Eu via o meu pai como o meu herói. Só que as coisas foram desabando, né? E aí foi quando eu disse para ela, eu ainda quero. E ela sempre dizia para mim assim, meu filho, não faça isso não, você vai destruir a sua vida. Ela falava? Meio que os traumas dela, isso é né? ser vocacionado mesmo. E algo dentro de mim dizia que eu tinha nascido para aquilo. Não necessariamente para ser um pastor, mas para estar ali servindo. Eu era algo mais forte. Havia motivos na minha mente para eu ficar decepcionado com alguma estrutura eclesiástica, Sim. confundir as coisas e botar a culpa na igreja, enquanto foi um problema pontual. É porque hoje a gente tem alguns desigrejados que confundem isso, né? Colocam a culpa no corpo de Cristo de algo que foi algo pontual a uma instituição, generalizando. Ou às vezes é uma tudo. pessoa. Uma pessoa específica. Na internet a gente vê muito isso, né? O povo generalizando. Por que as igrejas fazem isso? Exato. Vocês vão, peraí, cara. É comum agora, principalmente nessa época agora de política que a gente viveu, os evangélicos. Falei, cara, qual evangélico? Porque meu irmão tem muito. Em que estado mental também. Exato, né? eu também. Mas assim, eu fui continuando. Eu continuava lendo, estudando muito. Por conta da partitura, que a gente memoriza muito, eu tinha muita facilidade de memorizar páginas de livro. Então, eu memorizava muito fácil aquela página onde eu li aquilo, o parágrafo onde estava. Mas você sabia citar, tipo, no terceiro parágrafo. Eu não tinha problema com isso. Só que assim, isso refletia muito o quanto eu tinha mergulhado num outro mundo para fugir do meu, sabe? Para fugir da realidade. Ok. Então, quando as pessoas perguntavam algo, se eu fosse colocar assim, eu não sentia amor por aquilo que eu falava da Bíblia. Eu não sentia amor por aquilo que eu estudava da parte acadêmica da Bíblia. Virou mecânico. Tinha a ver também com encontrar uma identidade, encontrar algo que você é bom, ser afirmado, né? O fulano é inteligentíssimo. Isso. Olha o tanto que ele sabe de Bíblia. Isso. Enquanto eu estava numa fuga terrível para fugir de mim, para fugir de tudo. E foi quando eu entrei no seminário, eu comecei a estar na igreja mesmo, assim, ajudando na parte de jovens, de adolescentes. Eu me dediquei muito no seminário, então foi algo assim para mim que eu lembro que eu conheci bons professores que me ajudaram nesse processo. Depois do seminário eu fui chamado para uma igreja, para pastorear uma igreja. Eu fui naquela aventura
do jovem mancebo de 21 anos que deseja aventura. É só uma